Vamos lá, gente, agora para a nossa segunda aula de hoje, do dia 23 de novembro. Vamos para a nossa aula de História. Tempo histórico e tempo, páginas 115 e 116. Pega o livro de História, todo mundo abrindo na página 115 e 116. Aí na página 115 é o quê? Tempo histórico e tempo cronológico, né? Então, essa página 115 e 116, ela fala sobre o tempo, a importância de medir o tempo, como se surgiu essa mudança, o porquê, a necessidade que temos de medir o tempo, né? Então, tempo histórico, o tempo pode ser contado de formas diferentes. Os seres humanos sentiam a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência. Tempo cronológico é o que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como um relógio, calendários, né? Então, o tempo cronológico é aquele que a gente tem um aparelho, um instrumento para medir ele, tá certo? Para ir fazer com que a gente consiga ter o tempo que foi gasto, tudo de acordo com o tempo. Então, o calendário é o nosso calendário marca de janeiro a fevereiro, tem os dias, os meses do ano, tudo certinho, tendo as datas comemorativas, feriado, tudo, né? Sábado, domingo, eles botam. Ali ele está medindo o tempo através do calendário, não é? E também o nosso relógio, que horas são, pelo celular você olha também a hora, tá certo? Então a necessidade de saber o tempo que foi gasto. Antigamente eram usados relógios solares, ampulhetas e outros, né? Mas se contava o tempo, mesmo sem os objetos atuais de tempo que temos para contagem do tempo, mas antigamente até pelo raios de sol eles faziam o que eles faziam a previsão do tempo que foi gasto, se era dia, se era noite. Foi assim que começou a desenvolver e foi progredindo até chegar em relógios. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Ou seja, o tempo histórico é de acordo com a mudança, são os acontecimentos históricos, datas comemorativas, né, que são marcadas, e isso faz com que a gente sempre lembre daquele tempo, né? Foi no ano de 1500 a.C. Então, isso tudo são os tempos que foram marcados. E isso são chamados de tempo histórico porque são tempos antigos, são estudos antigos dos antepassados que até hoje a gente estuda nos livros por conta disso, porque foi marcado com o tempo, são determinados pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos, as coisas importantes que foram marcadas com o tempo, tá certo? Então, vocês vão fazer a página 117 e 118 agora. Daqui a pouco tem a volta para a gente fazer a nossa correção sobre essas duas páginas, tá bom? Mas tudo sobre o tempo, tá muito fácil, é só olhar as duas páginas, 114, 115 e 116, se tiver alguma dúvida, ou este resumo que Tia fez aqui no quadro, tá certo? Que vocês podem também fazer por ele. Para isso, Tia vai dar um minutinho, tá certo? Para vocês fazerem essas duas páginas. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha, tá bom? Vamos lá. O que é o que é? Página 117.
Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história, que é o tempo. Muito bem. O tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem cronológico. O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos histórico, segundo numere corretamente. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol solar. Aí você bota o número 3. Utiliza areia e determina um período de tempo específico. Ampulheta, número 1. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Digital, número 5. É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Clepsidra, número 2. É um relógio que apresenta vários formatos e versões. É o número 4, que é o mecânico, ok? Aí fica 3, 1, 5, 2 e 4. Vamos para a página 118. O terceiro quesito encontra no diagrama as palavras abaixo. Então, é calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico, histórico. Então, todos aqui está muito fácil de achar esse no diagrama, certo? O quarto, numere corretamente. É um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. O número 2, que é o tempo. É o que é medido com precisão pelos mais variados instrumentos de contagem. Número 1, que é o tempo cronológico, é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. É o tempo histórico, é o número 3. Aí fica o quê? 2, 1 e 3. O 5, escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Qual é o tempo mais importante para o historiador? O tempo histórico. Letra B. Como é marcado o tempo histórico? É marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. Ok? Terminamos aqui com hoje, com história, tá certo? Um cheiro para vocês. Até amanhã, tia volta com mais aulas, tá bom? Um beijo. Fique em casa e segura.